É mais fácil, confesso para os irmãos, que é mais fácil colocar nos irmãos. Eu vou ler a Bíblia do meu celular mesmo, só para complementar o que os irmãos estão partilhando. Está em João 16, a partir do versículo 20. Seria bom a gente ler 16 inteiro, depois os irmãos podem ler em casa. É uma complementação só do que os irmãos estão falando, do que o Francisco falou, o Sérgio. Eu creio que aqui, a partir do versículo 20, o Senhor vem trazendo como que um divisor de águas, sabe? Para a nossa carreira. Quando eu li esse texto, eu estava passando uma certa dificuldade, uma situação bem complicada assim, né? E assim, a gente estava procurando uma explicação diante do Senhor, sabe? E aqui o Senhor falou muito conosco no nosso coração. Então eu queria assim falar isso para os irmãos para que de repente possa ser de ajuda para algum irmão, para que esse irmão possa atravessar essa barreira, parar de beber a água do poço. Às vezes a gente pode, não é só o irmão que está lá tá lá na denominação. Às vezes tem irmão que está lá na denominação e ele está bebendo do Senhor. E às vezes tem irmãos que tá aqui no nosso meio e está bebendo água de poço. Então isso sabe? Precisamos ter responsabilidade. Porque a vida do Senhor, como o irmão falou, é algo totalmente íntimo no interior de cada irmão. Não é uma forma teológica, nem uma maneira, nem um método. O método que serve para mim, às vezes, não vai servir para o outro irmão. Por isso que não dependemos de teologia, mas dependemos da vida e da dispensação do Senhor. Amém? Não que não precisamos compreender a palavra de Deus, com toda a sua economia, com toda a sua dispensação, com todo o conteúdo que o Senhor nos deu, mas precisamos primeiramente da vida do Senhor. Amém? Disse assim o Senhor: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Aqui existe duas formas de se alegrar. A primeira forma é a alegria que parte da carne, que é a alegria do mundo. A segunda forma é uma alegria que vem de dentro para fora. É a alegria do Espírito que o irmão estava falando aqui agora. Então precisamos, irmãos, ficar atentos. Vamos continuar o texto. Por isso que eu falei para os irmãos que isso aqui é um divisor de águas. Precisamos deixar, irmãos. Se às vezes estamos com sede, sabe? Como a gente viu um ambiente aqui de adoração, você viu o clamor dos irmãos precisando do Senhor. Que adianta tu tá vendo que o ambiente está necessitando de Cristo e não vem, está necessitando e não vem. Adianta a gente agora aqui vir aqui um irmão animar, um animador e tal. Irmão, vai dar água de poço, talvez de repente, se ele estiver cheio do Senhor, sim, vamos todos beber do Senhor, mas se vier uma boa animação, botar aqui um projetor, alguma coisa, não vai adiantar. Vai beber água de poço, vai ser uma alegria partida da carne. Diz assim: a mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Aqui ele faz uma analogia para que a gente possa compreender um pouco dessa alegria. Porque realmente os irmãos lá não poderiam compreender essa alegria. Hoje já está um pouco mais esclarecido para nós, porque o Espírito Santo veio trabalhando ao longo dos anos para que pudéssemos compreender. Mas a gente vai chegar no ponto,
para que de repente possa servir de ajuda para algum irmão. Até aqui os irmãos estão entendendo, né? Está claro para os irmãos. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedires em meu nome. Aqui ele começa a revelar um segredo. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Esse texto aqui serve para aquele momento histórico e para hoje. Fiquem atentos, irmãos. Toda profecia, toda a palavra de Deus, ela serve para o ato proferido, no momento proferido, como nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O Senhor disse, passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Por isso não podemos ignorar esse texto aqui apenas com um aspecto histórico lá, mas também com um aspecto contemporâneo nos dias de hoje. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhe falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram, agora está falando claramente e não por figuras. Começaram a abrir os olhos dos discípulos. Agora podemos perceber que sabe todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Os olhos deles começaram a ser abertos. Respondeu Jesus, agora vocês creem? Aproximaram-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor. Irmãos, a gente precisa ficar bem atento a esse texto, a essas últimas considerações do Senhor com os seus discípulos. Eu vou, de repente eu vou falar uma pequena parte, né? Creio que o Senhor possa... Tem irmãos que, o Senhor vai dar mais, eu creio que um pedaço pode estar conosco. O Senhor aqui, irmãos, Ele está querendo nos introduzir para que a gente ultrapasse aquela alegria passageira, irmãos. Como eu falei para os irmãos, isso aqui foi algo que eu estava vivendo um momento que eu estava pedindo respostas para o Senhor acerca de muitas coisas assim, a respeito de muitos assuntos, né? Não vou entrar em detalhe, mas quando o Senhor, a gente tocou, quando o Senhor deu esse texto para nós lermos, eu pude ver que em muitos anos, por muito tempo da minha caminhada, às vezes eu vinha, para a reunião para beber água de poço, sabe? Dentro do contexto que o irmão até deu aqui, eu vinha muitas das vezes para beber água de poço. Por causa do aspecto que a gente tem de querer, isso que o irmão falou, de querer jogar responsabilidade para outro irmão, sabe? De querer a gente estar sentado aqui e achar que a responsabilidade é do outro irmão. Agora, quando a gente se omite
dentro do contexto da reunião, seja ele qual for, sem discernir o que o Espírito está querendo falar, a gente tira como se fosse o ombro, sabe? Tira o ombro de estar cooperando junto com os irmãos. Então, quando eu tive esse entendimento acerca dessa alegria, sabe, irmãos? A gente estava, assim, buscando essa direção do Senhor, e eu pude ver que a gente precisa chegar, às vezes, o Senhor precisa levar a gente a um ponto, sabe, para que a gente possa desistir de toda e qualquer entendimento intelectual nosso, sabe? A gente precisa chegar num ponto onde que só o Espírito pode nos conduzir a compreender essa alegria plena, sabe? E certa vez eu estava lá com os irmãos no trabalho, e aí eu estava falando com o irmão, falei assim, irmãos, se nós não procurarmos buscar o Senhor com interesse de coração, com sinceridade, nós muitas das vezes vamos estar servindo ao Senhor de uma forma leviana, sabe, irmãos? Seja no nosso trabalho, na nossa casa, você entende? Com os nossos familiares. Então, mas o texto que chamou mais a atenção nossa foi o versículo 29, que diz assim: então os discípulos de Jesus disseram, agora está falando claramente, e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas, e nem precisa que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. A partir daquele momento, eu creio que eles começaram a alcançar a realidade da pessoa do Senhor. Então, assim, como eu falei, os irmãos que pudessem explorar um pouco mais esse texto depois, os irmãos em casa, para que o Senhor possa, de repente, abrir um pouco mais para cada um de nós. Porque eu creio que isso é algo que o Senhor vai falar íntimo e independente com cada um, sabe? Mas que a gente possa compreender esse divisor de águas entre uma alegria mundana e uma alegria plena. Uma alegria no Senhor e uma alegria do mundo. A alegria do mundo é passageira. Ora você vai estar muito alegre, ora você vai estar muito triste. Ora você vai estar muito bem, ora você vai estar muito mal. Mas a alegria no Senhor, irmãos, é uma coisa constante. Por isso que Paulo falou assim, eu sei estar feliz e contente com toda e qualquer situação. Sei na falta ou sei na abundância. Então, assim, quando a gente consegue, eu não sei se estou me fazendo entender, os irmãos me fazem entender, quando a gente consegue ultrapassar atravessar esse momento, sabe, irmãos? Conseguimos olhar para o Senhor como os discípulos conseguiram olhar para o Senhor naquele momento. Então há um divisor de águas na nossa carreira cristã. Há um divisor de águas. Porque a partir do momento que a gente vê o Senhor, que a gente reconhece que esse lugar é o Senhor, porque como o irmão Sérgio falou, às vezes isso tudo está teologicamente na nossa mente. O Espírito ainda não trouxe a realidade no nosso ser. E se isso ainda não é real em você, irmãos, pede para o Senhor, Senhor, eu não quero mais beber água de poço. Eu preciso beber da tua água, Senhor. Não vem para a reunião para beber água de poço, irmão. Vem para a reunião para beber a água do Senhor. Entende? Para que você possa ultrapassar, irmãos, sabe? Essa barreira, atravessar isso. E você não mais ficar nessa, sabe? Sendo levado por todo o vento de doutrina. Como Paulo alerta os irmãos. Porque senão vamos ficar como o irmão Sérgio falou. Vamos ficar buscando ou sinais ou sabedoria. Ou sinais ou sabedoria. Se na reunião não teve uma boa palavra, então ficamos tristes.
Se na reunião não houve um grande avivamento, também ficamos tristes. Se na reunião não teve um grande número de irmãos, também vamos ficar tristes. Mas o que nos alegra tem que ser o Senhor. Foi o que os discípulos viram, irmãos. Eles aperceberam e começaram a olhar para o Senhor. Como que, irmãos, podemos estar aqui? Muitos irmãos estão vendo muitas coisas, porque a nossa mente, ela vaga. Mas de repente podemos estar aqui olhando para o Senhor. Interessante isso, né, irmãos? Mas cada um, como eu falei no início, cada um conhece o íntimo do seu ser. Você tem condição de fazer uma introspecção dentro de si mesmo e fazer uma análise sua, pessoal, e a perceber se o Senhor é toda a sua alegria. Se caiu as escamas dos seus olhos, como caíram as escamas dos olhos dos discípulos? E eles podem ver que ele era o enviado de Deus. Entende, irmãos? Precisamos fazer essa análise da nossa caminhada cristã. Porque senão pode se passar 20 anos e ainda estamos bebendo água de poço. Sabe, irmãos? Ainda estamos buscando algo para ou nos animar ou querendo nos afastar de alguma tristeza. Porque o Senhor falou, sei que vocês vão chorar, mas a alegria de você, a tristeza de vocês se transformará em alegria. E aí, como o irmão Sérgio falou, a água que o Senhor der-nos de beber, nunca mais teremos sede. Entende? Não que não vamos mais depender do Senhor, não é isso. Não, né? O texto não diz isso. Mas que quando recebemos essa realidade dentro do nosso ser, do nosso Senhor Jesus Cristo, isso muda o nosso viver. Irmãos, te traz segurança. Não em você, no Senhor. Porque você, sabe, você passou por um momento de uma angústia profunda. Foi no primeiro versículo que a gente leu foi isso. Ele passou por aquela angústia profunda. Mas às vezes a gente quer tomar, quando começa a angústia, né, igual agora ali, eu estava com uma dor de cabeça, irmãos, começamos a louvar e tal, uma dor de cabeça forte. Eu tentei suportar a dor de cabeça e tal, mas não deu. Aí eu fui correndo lá na cozinha, eu sabia que a armazém sempre tem uma dipirona, eu fui lá, tomei uma dipirona, passou a dor de cabeça. Às vezes a gente está naquela angústia profunda, e ao invés de a gente, sabe, buscar o Senhor e pedir o Senhor, às vezes a gente quer tomar uma dipirona. Aí sabe o que a gente vai fazer? Vai fazer de repente alguma coisa para esquecer aquilo e tal. Ah não, calma aí, deixa eu fazer, sabe? Deixa eu fazer um negócio aqui para... Não, o problema é porque eu tô sem jogar bola. Então agora eu vou jogar bola toda terça-feira para acabar e eu vou esquecer e tal. Não, o problema agora é porque eu deixei de... Sabe, irmãos? Vamos ficar buscando subterfúgios, vamos buscar métodos. Mas que a gente precisa buscar é o Senhor, irmãos. Como foi falado aqui no início, nós fomos feitos. O nosso molde é o molde para adorar o Senhor. Precisamos atravessar, irmãos, isso. Precisamos ter a segurança de que o Senhor está conosco. Entende? Que o Senhor nos ajude, amém, irmãos? Perdoa alguma coisa aí, a demora, tá? Amém.